Continuando então as nossas aulas de eletrônica digital, na aula anterior nós aprendemos como construir e depois como aplicar os mapas de Carnot para 2 e 3 variáveis. Hoje nós vamos ver uma aplicação real, onde a gente pode utilizar os mapas de Carnot para encontrar um circuito lógico capaz de executar uma função. E o circuito que a gente vai desenvolver é o decodificador para um display de 7 segmentos. Display de 7 segmentos é um tipo de display muito comum, ali no canto da tela tem um exemplo, muito utilizado em dispositivos diversos que precisem mostrar números apenas. Isso envolve calculadora, as calculadoras simples, os relógios digitais simples também, os fornos de micro-ondas, dentre diversos outros dispositivos que a gente encontra no nosso dia a dia. Todos que utilizam esse tipo de display, onde nós temos 7 segmentos que formam um algarismo 8, e você pode apagar alguns dos segmentos para formar outros números. Entretanto, a gente tem que lembrar que dispositivos digitais, eles trabalham com números binários, não com números de 1 a 9, de 0 a 9, como a gente vê no nosso dia a dia nos displays de 7 segmentos. Então, é preciso de alguma forma converter os números binários, que são os números que o sistema digital processa internamente, para os números que a gente pode visualizar no display de 7 segmentos. Para isso, a gente precisa ter uma forma de fazer essa conversão. E para começar, nós precisamos ter 4 bits para ser capaz de contar os algarismos de 0 até 9, visto que com 3 bits nós contamos até no máximo 7, já que 3 bits possibilitam 8 valores possíveis e o primeiro valor é 0, então não cabe 8, vai de 0 até 7. Com 4 bits daria para contar de 0 até 15. No nosso caso, só é relevante que ele conte até 9 para mostrar em um dígito do display de 7 segmentos. Isso porque os displays de 7 segmentos utilizam o chamado código BCD, que não é exatamente a mesma coisa que o código binário comum. Ele é um código binário, também trabalha só com uns e zeros, entretanto, ele é um código que cada algarismo decimal, cada algarismo da base 10, corresponde a uma sequência de 4 bits. E aí a ideia é que cada 4 bits é a informação necessária para decidir quais segmentos ascendem em um caractere de um display de 7 segmentos. Então, na verdade, para representar, por exemplo, o 10 em binário, é possível utilizar 4 bits. Em BCD, não. Em BCD, são necessários 8 para que o nosso display tenha 2 algarismos. Cada algarismo utiliza 4 bits. Aqui eu tenho uma tabela mostrando como que funciona para acender os segmentos corretamente. A primeira coluna, ali onde tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é a coluna que representa o valor numérico que vai ser exibido. A segunda coluna é o nosso código BCD. Quando o nosso código, os nossos 4 bits de entrada forem 0000, nós temos o algarismo 0. E cada uma das colunas seguintes representa o estado daquele segmento. Então, na linha 0,
que representa o dígito 0 no display, tem que acender todos os segmentos ao redor do display e apagar o G. Portanto, aqui eu tenho o A, o B, o C, o D, o E e o F acesos com valor 1 e o G apagado. Aqui ele está sem nada, porque na verdade é o valor 0 implícito. Nessa tabela só os valores 1 foram desenhados para não ficar muito poluído, ficar mais fácil de visualizar. Mesma coisa para o nosso próximo algarismo, na segunda linha, o 1, ele vai ter que aparecer quando a entrada for 0001. E a saída tem que ser B aceso e C aceso. O restante tem que ficar apagado para que apareça o dígito 1. Então, é o que acontece, o A está apagado, B e C estão acesos, assim por diante. Aqui embaixo tem a representação de cada algarismo no nosso display de 7 segmentos, quando ele estiver utilizando essa tabela verdade aqui. Como a gente precisa de 4 bits para nossa entrada, então nós vamos ter que construir mapas de Carnot de 4 variáveis para encontrar qual é o circuito que gera cada saída daquela ali. Então, cada segmento vai ter que ter um mapa de Carnot e cada segmento vai ser um circuito que gera uma saída. Percebam que um detalhe interessante lá na nossa tabela, ela não vai até 15, né? Porque o nosso display, evidentemente, só exibe números de 0 a 9. Então, apesar dessa ser uma tabela de 4 bits, ela não tem 16 linhas, ela só tem 10 linhas. Isso vai fazer diferença na hora que a gente fazer a nossa simplificação, usando os mapas de Carnot, porque essas linhas a mais, excedentes aí que não existem na nossa tabela, que corresponderiam aos bits 10, 11, 12, 13, 14 e 15, elas podem ser ignoradas de forma a tornar o circuito mais compacto. E eu vou mostrar isso na aplicação. E isso vai acontecer na nossa aula no vídeo seguinte a esse. Então, até logo.